Medo, expectativa, frustração, esperança. Nós vimos na semana passada que há cerca de um ano esses sentimentos ocupam o coração das pessoas de forma intensa. Um vírus quase desconhecido gerou uma pandemia de níveis globais e, desde então, o mundo busca solucionar essa delicada situação. O mundo busca algo que nos torne imunes ao vírus e aos seus efeitos. Alguns buscam isso através das vacinas, e a gente já começou, né? Praticamente todos os países do mundo já começaram campanhas de vacinação. Outros defendem tratamentos específicos com remédios específicos e terapias específicas. Outros falam de tratamentos precoces com remédios específicos e coisas do tipo. O fato é que o mundo, há cerca de um ano, tem convivido com a realidade do medo, da expectativa, da frustração e também da esperança. A cada nova informação de um tratamento que foi bem sucedido ou de algo que parece ter dado certo, as pessoas se enchem de esperança de que finalmente esses dias difíceis, esse tempo difícil que nós temos vivido, vai finalmente chegar ao fim. Na última semana, nós destacamos e demos início a uma nova série de mensagens chamada Imunizados, a solução de Deus para o maior dos males. E a gente viu que, por mais grave que seja a pandemia que a gente está vivendo, existe um mal ainda maior. Existe algo ainda mais grave que a pandemia de Covid-19. Algo que não afeta ou não afetará apenas uma grande parcela da população, mas que afeta toda a humanidade, todas as pessoas. Mas mais do que isso, é um vírus que é 100% letal. Ele não apenas atinge todo mundo, como ele é 100% letal. Ele mata todo mundo que ele atinge. E esse vírus se chama pecado. Todos nós já nascemos contaminados por ele. E ele é 100% letal, porque ele nos separa daquele que é a fonte de vida, Deus. Então nós estamos falando desde a última semana sobre a realidade do pecado e de como a realidade do pecado atinge o ser humano e nos torna pessoas condenadas à morte, porque nos distancia, nos desconecta daquele que é a fonte de vida, que é Deus. É como nós lemos na Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: da mesma forma o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o vírus sobre o qual nós estamos falando, ele atinge todas as pessoas sem distinção, ele atinge toda a humanidade e ele é 100% letal, como o texto bíblico nos fala. O pecado entrou por um homem, mas atinge todos, e pelo pecado a morte, e assim todos estão mortos. Nós vimos na semana que o fato é que Deus criou a você e a mim para que nós estivéssemos constantemente conectados a Ele. Mas o pecado que existe em nós faz com que a gente viva como rebelde, fugindo de Deus, e por isso nós estamos mortos, porque nós nos desconectamos daquele que é a fonte de vida, que é o nosso Senhor. Para ouvir a primeira mensagem da série, você pode procurar por IPCcast nas principais plataformas digitais e você vai encontrar lá, ao longo dessa semana, nós devemos postar. Hoje o nosso tema é a motivação. E o texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite é o de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, não existe nenhum problema, o texto será projetado, mas às vezes você prefere abrir sua Bíblia e gosta até para acompanhar, né, ao longo da mensagem. É um bom hábito, então eu espero um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. E aí agora com as Bíblias abertas, ou atentos à projeção, eu convido você a mais uma vez fechar seus olhos, para que nós peçamos a orientação de Deus, a direção de Deus para esse instante. Tempo da gente falar com Deus e pedir que Ele mesmo dirija os nossos corações para as verdades que estão na Escritura e que Ele tem para a gente nessa noite. Deus de amor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome.
Tu és um Deus grande e perfeito, justo e santo. E tudo o que o Senhor faz é bom e perfeito. Nós cremos assim porque a Tua palavra nos diz assim. E nesse instante, Pai, onde nós estamos aqui reunidos com a Tua palavra aberta, desejosos, Senhor, por ouvir a Tua voz, nós Te pedimos que as nossas mentes e corações estejam atentas àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós cremos, Pai, que quando nós abrimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. E cremos que a Tua vontade para a nossa vida, as Tuas verdades para a nossa vida são comunicadas através das Escrituras. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes estejam atentas, Senhor Deus. Que a gente esteja realmente sensível àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, onde nós lemos assim. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Amém. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 da sua carta aos Efésios, aos crentes da igreja de Éfeso, fazendo uma dura afirmação, dizendo que no passado, todos os membros daquela igreja, todas as pessoas que participavam da igreja de Éfeso, estavam mortos, vivendo como rebeldes, alienados de Deus. Percebam o que nós lemos nos versículos 1 e 2. Projeta para a gente aí, por favor. Quando o apóstolo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Notem que a afirmação de Paulo aponta exatamente para a realidade que nós destacamos na mensagem do último domingo. De que nós estamos desconectados de Deus e que porque nós estamos desconectados do Deus, que é a fonte de vida, todos nós estamos mortos. A realidade de que o pecado não afeta apenas uma área específica da vida humana, mas faz com que nós desejemos ter uma vida sem Deus, vivermos desconectados dele, sem Deus, vivermos fugindo dele. Então o pecado afeta a vida do ser humano por completo. Não tem a ver apenas com algumas escolhas morais, mas afeta a sua vida, afeta a minha vida por inteiro. É isso que Paulo está dizendo, e ele, para falar isso, para ilustrar isso, ele diz: vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que Paulo está dizendo aqui aos crentes da igreja de Éfeso é: nenhum de vocês, crentes da igreja de Éfeso, tem motivo para se orgulhar da sua vida pregressa. O passado de vocês condena vocês. Percebam o versículo 2, isso fica muito claro. Nos quais vocês costumavam viver. Ele está falando do passado. Ele diz: olha, o passado de vocês não é um passado do qual vocês possam se orgulhar. Vocês viviam seguindo a presente ordem deste mundo.
Então, ele está dizendo aos crentes de Éfeso, falando sobre o passado de vocês condena vocês. Antes vocês seguiam a ordem deste mundo, vocês viviam sob a mesma perspectiva, sob a mesma cosmovisão maligna ante Deus, que está vigente, dirigindo a vida das pessoas desse mundo. É isso que o Paulo está fazendo. Ele está olhando para os crentes de Éfeso, ele está olhando para a igreja de Éfeso e está falando assim, olha, o passado de vocês é vergonhoso. Vocês viviam sobre uma lógica, sobre uma perspectiva, sobre uma cosmovisão, que é alienada de Deus, que pertence ao maligno, sob a influência do maligno. E aí no versículo 2, no final do versículo 2, é interessante porque o texto que ali é traduzido, dizendo o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, numa tradução mais literal do grego, seria os que são filhos, atuando sobre os filhos da desobediência. Então, o que Paulo está dizendo é assim, antes vocês eram filhos da desobediência. Esses eram vocês, filhos da desobediência. A NVI faz a tradução falando sobre nos que vivem na desobediência. Se você tem a João Ferreira de Almeida na mão, você vai ler e vai confirmar o que eu estou falando, porque fala de filhos da desobediência, que é uma tradução, aí nesse caso, mais literal. Antes vocês eram filhos da desobediência, assim como as demais pessoas. Então, Paulo começa falando sobre o passado dos crentes de Éfeso e compara o passado deles ao presente de todos aqueles que não seguem o Evangelho, que não creem no Evangelho. Mas o que eu acho fantástico é que no versículo seguinte, no versículo 3, o apóstolo se inclui na lista daqueles que no passado viviam como rebeldes. Notem o versículo 3, o que a gente lê. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. E aí Paulo já não está mais falando apenas do passado dos crentes de Éfeso, mas ele está falando assim, olha, da mesma forma como vocês viviam de uma maneira desconectada de Deus, como vocês viviam como rebeldes diante de Deus, vocês viviam fugindo de Deus, satisfazendo os desejos da sua própria carne. A verdade é que não eram apenas vocês, nós, e aí ele se inclui, quando ele fala nós, ele está se incluindo, eu também vivia essa realidade. Eu também vivia entre eles. Vivia sob essa cosmovisão maligna e anti-Deus. Eu, apóstolo Paulo, também era filho da desobediência. E por isso ele termina o versículo, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Porque todos nós somos filhos da desobediência. Eu acho muito interessante, porque esse é um dos textos, não é o único, mas esse é um dos textos que desconstrói aquelas mentiras que são repetidas várias vezes e que muitas pessoas acham que é verdade, mentiras do tipo, todo mundo é filho de Deus. Me parece que quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o que Paulo está falando não é isso. Ele está falando que, naturalmente, todas as pessoas, eu e você, somos filhos da desobediência. Naturalmente, todos nós estávamos mortos de nossos delitos e pecados, porque constantemente, seja por herança, porque herdamos essa natureza adâmica, seja pelas nossas escolhas, as escolhas que você e eu fazemos constantemente, nós agimos como rebeldes. Fomos criados por Deus, mas não apenas fomos criados por Deus, nós fomos criados para Ele, para glorificar Ele em tudo o que fizermos. Mas constantemente vivemos para a nossa própria glória. Vivemos como rebeldes. E por isso estamos mortos. Paulo primeiro fala do passado dos crentes de Éfeso e diz, vocês não têm nada para se orgulhar do passado de vocês. Depois, alguém poderia dizer assim, como ele é arrogante. Ele se acha melhor do que a gente. Mas agora, no versículo 3, ele se inclui e diz assim, olha, nós, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, o apóstolo começa falando do passado vergonhoso dos crentes de Éfeso, e agora ele revela que ele também tinha um passado vergonhoso.
O fato é que todos nós somos rebeldes, por natureza, filhos da desobediência. E é interessante porque os primeiros versículos do texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, reafirmam aquilo que nós refletimos e pensamos na última semana. Essa realidade que todos nós necessitamos de cura porque estamos, sim, mortos e doentes por causa do nosso pecado. Porque nos desconectamos, nos afastamos de Deus. Mas eu acho absolutamente fantástico, porque quando a gente lê o texto até o versículo 3, a gente vê que o versículo 3 é concluído, é encerrado com uma espécie de condenação à morte. O versículo 3 encerra com uma ideia de que não há perspectiva. Notem, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Notem o término. Como os outros, éramos por nossa natureza merecedores da ira. E se a gente lesse a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, depois de ler tudo o que ele narrou nesses 3 versículos, a gente ficaria com a mente e com o coração pensando assim: acabou. É só isso. Acabou para a gente. Nós estamos mortos, todos nós somos pecadores, nós somos filhos da ira, não existe esperança, não existe perspectiva. Mas o que eu acho absolutamente fantástico é que Paulo constrói o texto iniciando pelas más notícias. Não existiam boas perspectivas para a gente, não existiam boas perspectivas para a sua história, não existiam esperanças para a sua história, não existiam esperanças para a minha história. Contudo, embora não restasse esperança, apenas a condenação à morte, o texto continua, e notem como o versículo 4, já no início, traz uma dimensão e uma noção de que todas as coisas são mudadas. Bota o versículo 4 para a gente, por favor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vocês percebem? Se o início do texto fala sobre desesperança, sobre morte, sobre condenação, sobre a nossa situação, sobre a situação da humanidade, não há um justo, nenhum sequer, todos estamos igualmente condenados à morte, porque constantemente escolhemos viver como rebeldes, viver sem Deus, nos afastarmos dEle, satisfazendo os desejos do nosso coração. No versículo 4, Paulo fala sobre Deus intervindo na história com misericórdia por causa do seu grande amor. E uma intervenção que nos dá vida. O versículo 4 começa assim: todavia. A gente poderia substituir o todavia por um mais, né? Mas, apesar de tudo isso que eu falei, houve algo que aconteceu e mudou o rumo, o destino dessa história. O destino dessa história era um destino de condenação, era um destino de trevas, era um destino de eternidade longe de Deus, mas Deus resolveu intervir na história de maneira misericordiosa, porque o texto fala, todavia, Deus que é rico em misericórdia. Deus é todo misericórdia, e por ser todo misericórdia, Ele resolve intervir nessa história, no rumo que essa história está tomando, no rumo que a sua história está tomando, no rumo que a minha história estava tomando. Então Ele intervém, Ele pega e faz uma intervenção, Ele muda o destino dessa história. E revela por causa do seu amor, a grandeza do seu amor é manifestada em Cristo Jesus. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, devido ao grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. A sua história era uma história de condenação. A sua história era uma história sem perspectiva ou esperança. A sua história, e eu não estou falando apenas da sua história, eu estou falando da minha história, estou falando da nossa história. Todos nós
estávamos condenados. Todos nós éramos filhos da ira. Por natureza nós somos filhos da ira. Filhos da desobediência. E por natureza, merecedores da ira e da condenação. Esse é o diagnóstico que Paulo faz. Mas ele não para no diagnóstico. Ele fala que devido ao seu amor, devido à sua graça, devido à sua misericórdia, Deus resolve intervir no curso da história. Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para que Cristo assumisse a condenação que era sua. Lembra que era você o condenado? Era eu o condenado? Nós estávamos condenados. Mas Deus envia o seu Filho unigênito, Deus Filho, ao mundo. E condena Jesus no nosso lugar. E Jesus assume a condenação que é nossa. E Ele morre na cruz no nosso lugar. E nós somos salvos exclusivamente pela graça misericordiosa de Deus. Eu acho que fica muito claro quando a gente lê o texto de Efésios, não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver com o nosso passado, não tem a ver com os nossos atributos. Tem a ver com a graça misericordiosa de Deus, com a bondade de Deus. Não tem a ver com as coisas que fizemos, não tem a ver com as coisas que iremos fazer. Como nós vimos, todos éramos merecedores da condenação. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e afirmar: eu mereço ser salvo. É por isso que a salvação não é pelas obras. É por isso que a salvação não tem a ver com Deus colocando na balança as coisas boas e as coisas ruins que você fez ou faz. Porque nós somos filhos da desobediência. E como filhos da desobediência, nós somos merecedores da ira. E o nosso coração, ele deseja constantemente fugir de Deus. Assim como Adão e Eva fugiram, e nós vimos isso semana passada, o meu coração e o seu coração estão constantemente fugindo de Deus. Nós fugimos daquele que mais nos ama e daquele para o qual nós fomos feitos para amar. Nós fugimos dele. E por isso estamos condenados, vivendo como rebeldes. Mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, Ele nos dá vida em Cristo Jesus. A condenação que era sua, a condenação que era minha, é atribuída a Cristo. E Cristo é condenado no nosso lugar. Nós éramos merecedores da condenação. Nenhum de nós, repetindo, pode chegar diante de Deus e dizer que merece ser salvo. Eu acho fantástico o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo: vocês, crentes de Éfeso, vocês não devem se orgulhar ou se envaidecer, porque vocês foram salvos. Porque a salvação não tem a ver com os méritos de vocês. O passado de vocês é um passado sombrio. Vocês viviam como rebeldes, como as pessoas que estão sem Deus. Mas isso não é só vocês, crente de Éfeso, isso também se aplica a mim. Eu, Paulo, também não tenho como chegar diante de Deus e falar que eu sou merecedor da salvação, porque eu também sou um filho da desobediência, eu também sou merecedor da ira de Deus. Deus, na sua graça misericordiosa, envia Jesus Cristo e condena Jesus Cristo ao nosso lugar e nos dá vida. A motivação de Deus, a gente está pensando sobre motivação, é o seu amor. Deus não salva você porque você mereça. A motivação de Deus é tão somente o amor gracioso dele. É só o amor gracioso dele. Notem que Paulo descreve essa realidade também em Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7, quando ele escreve aos crentes de Roma, dizendo assim, percebam, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E Paulo está se incluindo nessa ideia dos ímpios, tá?
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. E notem o final. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A motivação de Deus ao enviar seu Filho ao mundo é o seu amor gracioso. Apenas isso. Um Deus que é rico em misericórdia, em graça e bondade, resolve agir de maneira graciosa com uma humanidade que estava condenada e muda o curso, muda a história da vida de homens e mulheres que vivem e viviam como rebeldes, mas que agora são salvos e têm vida em Jesus Cristo. A motivação de Deus em enviar o seu Filho ao mundo para nos salvar é apenas o seu amor gracioso, que é estendido a todo aquele que nele crê. Entenda isso. Nem todo mundo é filho de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que aqueles que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Naturalmente, eu e você somos filhos da desobediência. Mas quando cremos em Cristo, quando recebemos, quando cremos em seu nome, pela graça bondosa e misericordiosa de Deus, somos adotados como filhos, filhos amados de Deus. Jesus é condenado no nosso lugar. Pela graça, vocês são salvos. É dessa forma como Paulo, no capítulo 2, versículo 5 de Efésios, sintetiza o que ele está dizendo. Depois de dizer, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Ele sintetiza essa ideia numa frase, afirmando, é pela graça. Graça é favor imerecido. Não tem a ver com o nosso merecimento. Não tem a ver com os nossos méritos. Não tem a ver com quão bom você é, com quão bom eu sou. Porque quando a gente lê o texto, a gente percebe que nós não somos bons. Nós não somos bons. Assim como Paulo olha para o passado dos crentes de Éfeso e diz, vocês não têm nada do que se orgulhar do passado de vocês. Vocês eram igualzinhos às outras pessoas, iguaizinhos. A diferença é que um dia Deus, na sua graça, resolveu alcançar o coração de vocês. Então a diferença não é que vocês são melhores que os outros. A diferença é que a graça de Deus transformou a vida de vocês. A diferença é que a graça de Deus deu vida para aqueles que antes estavam mortos. É disso que Paulo está falando. A graça amorosa e misericordiosa de Deus. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por pecadores rebeldes como eu e você. Semana passada a gente falou muito sobre as nossas tentativas de fugir de Deus. E eu creio, e eu desafiei as pessoas que aqui estavam a pensar sobre isso. Pensar sobre as suas tentativas de fuga. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que Deus enviou o Filho dele para morrer por pessoas que tentam fugir dele. Por rebeldes. Por gente que tenta fugir de Deus constantemente. Cristo morreu por pecadores rebeldes como você e como eu. Pecadores que tentam fugir dele, que tentam se esconder do Senhor. Então a salvação não tem a ver com o que você fez ou com o que você faz, mas tem a ver com o amor dele. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. E aí, caminhando para o final da nossa reflexão, eu quero destacar duas questões práticas para você pensar. A primeira, como a gente viu, a cosmovisão
que rege esse mundo em que nós vivemos é uma cosmovisão maligna, anti-Deus. O mundo que a gente vive não é neutro. Os valores defendidos pelo mundo que a gente vive não são valores neutros. As prioridades, aquilo que o nosso mundo diz que é prioridade, não é neutro. Nós vivemos num mundo que está encharcado por uma cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo, percepção das coisas. Por uma cosmovisão maligna, anti-Deus. E note, se você e eu não estivermos profundamente ligados a Deus e abertos para sermos moldados por Ele e a Ele, nós iremos reproduzir nas nossas vidas as mesmas práticas e pensamentos perversos do mundo que nós vivemos. Por isso, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu quero fazer para você é: o que tem moldado você? O mundo que nós vivemos tem um conjunto de valores. Tem uma forma de enxergar a realidade, de avaliar as coisas. O mundo que nós vivemos tem valores sobre sexualidade, tem valores sobre o dinheiro, sobre a importância do dinheiro, tem valores sobre a família. O mundo que nós vivemos tem valores sobre isso. Agora atente, se o mundo não é neutro, se nós não estivermos sendo moldados por Deus, nós estaremos sendo moldados pelo mundo. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. NVI é um pouquinho diferente. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cosmovisão do nosso mundo é anti-Deus. O texto de Efésios 2 é muito claro em afirmar, no versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. O nosso mundo não é neutro. E não existe coluna do meio. Não existe neutralidade. Ou você está conectado a Deus e sendo moldado por uma cosmovisão, uma percepção de mundo que tem a ver com o Evangelho, ou então você e eu estamos sendo moldados pelo mundo que nós vivemos, que tem uma cosmovisão maligna e anti-Deus. O mundo que nós vivemos quer tirar Deus da história. As pessoas não se incomodam que você tenha, por exemplo, uma religião. Ou pelo menos dizem que não se incomodam. Né? A fala do nosso mundo é de que é um mundo tolerante. Eu discordo um pouco. Contudo, dizem assim, olha, a sua religião, ela não pode afetar em nada a sua vida. A sua religião não pode afetar a sua maneira de votar. A sua religião não pode afetar a sua maneira de trabalhar. Você percebe o que o mundo está falando? Ele está dizendo assim, você acredita em algo, você pode até acreditar, mas isso não pode ter nenhum desdobramento prático para a sua vida. A nossa cultura é uma cultura anti-Deus. A pergunta fundamental que você precisa se fazer
é o que tem moldado a sua mente. Nós estamos constantemente sendo moldados por algo. A gente pode ser moldado pela cosmovisão maligna do mundo, ou a gente pode estar conectados a Deus e sendo moldados por Ele e pela Sua palavra. Mas o segundo aspecto que eu quero destacar, além do primeiro, o que tem moldado você, que é a primeira pergunta, o segundo aspecto que eu acho que é fundamental no texto, creio até que ele é mais essencial do que o primeiro, é importantíssimo a gente entender que a salvação é pela graça, que não tem a ver com os nossos méritos. E por que eu estou destacando isso? Porque é muito comum encontrar pessoas e conversar pessoas que, quando olham para as suas vidas, dizem assim: não, pastor, eu até acho bonito essa história de evangelho, eu até acho interessante, acho legal, mas isso não é para mim. A minha vida é muito errada. Está tudo fora de ordem. Está tudo uma bagunça. Está tudo um caos. Você está dizendo aí sobre o evangelho, mas a verdade é que não existe esperança para mim. Você já conversou com pessoas assim? Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, coisas desse tipo. Lembre-se, o texto de Efésios começa narrando uma história que parece não ter esperança. Mas no versículo 4, Paulo fala sobre um Deus que resolve intervir nessa história. Todos estávamos condenados, mas por seu amor, Deus interveio na história com misericórdia e deu vida àqueles que antes estavam mortos. Talvez você olhe para a sua vida, olhe para a sua história e ache que não é possível ter esperança. Se esse é o seu caso, eu quero afirmar com toda certeza, com toda veemência, Deus faz novas todas as coisas. Por pior que tenha sido a sua história até aqui, por mais rebelde que você tenha sido, por mais que você tenha vivido uma vida completamente sem Deus até aqui, nesse momento você está ouvindo o Evangelho. O Evangelho fala que nenhum de nós merece nada além da condenação. Todos nós somos filhos da desobediência por natureza, merecedores da ira. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo e condenou Jesus no nosso lugar, de maneira que aqueles que creem recebem vida através de Jesus. Se você acha que a sua vida não tem esperança, se você acha que a sua história não tem esperança, lembre-se do Evangelho e se entregue ao Deus que intervém na história e transforma todas as coisas. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, com um grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus é rico em misericórdia. Ele é motivado pelo amor dele e não pelo seu merecimento ou pelo meu merecimento. Não tem a ver com o seu histórico. Não tem a ver com as coisas que você fez no passado. Nem com as coisas que você fez ontem, hoje. Tem a ver com aquilo que Cristo fez. Jesus morreu por você. E como Jesus morreu por você, todas as histórias, por mais desastrosas que elas sejam, elas podem ser transformadas. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a colocar sua vida diante de Deus. Como eu destaquei na última semana, pare de fugir. Desde o pecado original, todas as vezes em que o homem ouviu
a voz de Deus no jardim, metaforicamente falando, o homem continua fugindo de Deus. E talvez seja exatamente essa a atitude que você toma. Todas as vezes onde você percebe que Deus está querendo se aproximar de você e transformar a sua vida, talvez a sua postura seja a mesma de Adão e de Eva, fugir e se esconder. Mas Deus é movido por amor. Deus quer transformar as histórias de condenação e de desesperança em histórias de salvação, de transformação. Deus quer transformar aqueles que estavam mortos em gente que tem nova vida e vida em abundância e vive para Cristo. Coloque sua vida diante de Deus. Pare de fugir. É tudo sobre Ele. Renda-se a Jesus.